Crianças, uma abordagem transdisciplinar. Meu nome é Jana Walter, eu sou psicanalista e editora-chefe da revista Crianças. Queria contar um pouco para vocês como nasceu esse projeto. Esse projeto ele nasceu de uma inquietação clínica, ao ver crianças que nos chegam no consultório, na sua grande maioria muito pequenas, com psicodiagnósticos já definidos e medicalizadas. Levei a ideia de produzir a revista para duas colegas, Julieta Jerusalinski e Adélia Stoppel, que ficaram muito contentes com a produção deste material. A revista Crianças é uma revista transdisciplinar e a ideia é trazer outros saberes, outros conhecimentos. Convidei musicistas, psicomotricistas, pedagogos, psicanalistas, pediatras, neonatologistas a participar com artigos que falassem sobre a infância. A revista Crianças foi publicada no Dia Internacional da Criança e foi um sucesso, para nossa surpresa, em todo o Brasil. Pessoas de norte a sul do país entram em contato conosco para adquirir a revista Crianças na sua forma digital, que é gratuita. Muitos colegas pediram a impressão do exemplar e a revista impressa também saiu por solicitação de muitas pessoas. Se você quiser a revista, você pode adquiri-la de forma gratuita no nosso site www.lalalingua.com.br e pode também fazer a aquisição da revista em sua versão impressa. A gente precisa dar continuidade a esse projeto. E eu convido a você que está nos assistindo a conhecer um pouco mais da revista Crianças, que é uma revista transdisciplinar. Nossa ideia é levar informações para pais, educadores, médicos, todo mundo que lida com criança, a se informar a respeito de assuntos diversos, assuntos contemporâneos que chegam à nossa clínica e transbordam no nosso cotidiano. Produzir saber, convidar pessoas que fazem trabalhos bacanas em todo o Brasil a participar, trazendo as suas experiências clínicas e a fazer com que essas experiências se multipliquem em todo o Brasil. Além de convidar as pessoas a fazer essas trocas, chamamos também universitários, pós-graduandos, mestrandos, doutores, a produzir saberes que possam refletir, que possam nos trazer conhecimento acerca da infância. Convido a todos vocês que têm interesse pelas crianças, que querem abraçar esta causa, a vir junto conosco participar deste projeto. Bem, eu queria... Boa noite. Aqui é a Jana Walter, editora-chefe da revista Crianças. Eu queria, nesse momento, apresentar para vocês, vocês acabaram de assistir o vídeo, né, que nós produzimos, eu estava um pouco diferente, né, mas sou a mesma pessoa, cujo objetivo é promover o financiamento da segunda edição da revista Crianças. Né, como vocês sabem, a primeira edição foi ganhando proporções que a gente não esperava, então o projeto foi crescendo e hoje nós somos uma equipe, né? Eu queria mostrar para vocês alguns números. Eu vou pedir para o Rubens, que é a nossa nova aquisição na equipe da revista Crianças, colocar para vocês a planilha dos custos, né? Sempre foi uma preocupação muito grande minha, dar transparência ao projeto. Então, eu pedi para a equipe responsável, né, para a coordenação responsável pelo desenho desse projeto, colocar
isso de uma maneira mais transparente para todos vocês. Então, nós temos algumas metas, e a primeira meta, né, consiste na diagramação da revista, e isso, na diagramação da revista e na revisão dos artigos, né? Todo artigo a gente manda para revisão, cujo objetivo é que não tenha nenhum erro na hora da revista pronta, né? A segunda meta é a impressão da revista. A gente está numa campanha aí atrás de orçamentos de gráficas, então a gente já tem um parâmetro em relação à impressão de 1.000 cópias. A terceira meta consiste na produção de podcasts dos 33 participantes que estarão na segunda edição. E a meta final consiste nos vídeos, que é uma coisa nova, é onde entra a Nailma, né, e a Janaína, são nossas parceiras, mais 5 outros parceiros que estão conosco. A ideia é a gente produzir vídeos, né, para promover a acessibilidade, né, a universalidade, quando a gente fala, né, de transmissão da informação, é poder incluir todas as pessoas com e sem deficiência. Tá? A gente pode mostrar, Rubens, enfim, essas são as metas. A gente tem um orçamento de R$27 mil, né? Dos quais a gente paga uma taxa para o Catarse, que é o site da vaquinha. A gente conseguindo ultrapassar essa meta, a gente já caminha para a terceira edição, né? A gente não para de trabalhar mesmo. Então, eu queria que vocês entrassem no site do Catarse, a Eli, né, com a Jéssica, deixa eu pegar aqui o nome para falar para vocês direitinho, né? Do Estúdio Caramelo, ela produziu esse vídeo ensinando para vocês como é que vocês podem fazer a contribuição no Catarse. Por favor, Rubens, coloca o vídeo para o pessoal ver. Bem, gente, é isso, né? Eu só queria esclarecer para todos vocês, né? Como algumas pessoas sabem, nós temos uma equipe, o Rubens vai mostrar para vocês a nossa cara, né? É um pessoal que trabalha muito. Antes de começar essa live, eu estava comentando com os convidados que a gente trabalha de domingo a domingo e às vezes de madrugada, mas a gente se diverte muito, né? Uma equipe cheia de gás, com muito propósito, com vontade de fazer a diferença. E essas pessoas trabalham pro bono, né? A grande maioria trabalham voluntárias mesmo, porque tem incorporado esse espírito da revista, de levar informação para pais, familiares, especialistas, poder levar essa informação de forma gratuita também, né? Porque
como vocês sabem, a revista digital ela é gratuita, vai continuar sendo gratuita, tá bom? Só entra lá no Lala Língua, vocês vão ter acesso à revista, baixa no celular, baixa no tablet, enfim. Tá lá para vocês acessarem livremente, quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Queria mostrar para vocês, Rubens, mostra a carinha da nossa equipe. Como vocês sabem, o projeto começou comigo. Então, nós vamos pular um pouco e nós vamos mostrar para vocês os nossos parceiros intérpretes, né, que resolveram se juntar à equipe operacional da revista Crianças e facilitar, né, e dar acessibilidade às pessoas que têm deficiência auditiva. Tá? Então, nós temos a Kátia Neves, a Nailma Paixão, que está aqui com a gente hoje, a Eline Mota. Bem, o Rubens está pedindo. Está aparecendo na tela. Bem, eu queria apresentar para vocês a Kátia Neves, ela é de São Paulo. A Nailma Paixão, que está aqui com a gente hoje, também é de São Paulo. A Janaína Teodoro, eu vou pular porque ela está aí me traduzindo, né, Jana? Obrigada. A Eline Mota é de Serrolândia, na Bahia. A revista Criança, gente, ela vai buscar muita gente em todo o Brasil. Alcélio Félix, que é de São Paulo. A Dilce Salomão, que é de Erechim, Rio Grande do Sul. E o Aislan William, que é de Pouso Alegre, próximo aqui em São Paulo. Então, é um pessoal que ouviu o nosso pedido, né, nosso clamor de poder encarar com a gente o desafio de transformar esse projeto universal, né? Como eu sempre gosto de dizer, nós somos iguais em nossas diferenças. E é isso que a gente acredita. Né? Bem, eu queria... Tá bom. Então, eu queria mostrar para vocês as pessoas que fazem a coisa acontecer junto com as meninas de intérpretes, que é a minha equipe, né? A equipe da revista Crianças. Eu tenho muito orgulho desse pessoal que encarou comigo e não deixou a peteca cair. Eu cheguei para algumas dessas pessoas e falei que eu não ia continuar o projeto, que eu iria só fazer a edição digital, e essas pessoas tomaram para si a missão, e hoje em dia nós somos todas essas pessoas aí que vocês estão olhando, gente. O Romes Ferreira, que é a voz da revista Crianças, aquela voz bonita, melodiosa. O Romes é ator, faz parte da nossa equipe. A Eliane Gomes é psicanalista, escritora infantil, artista plástica também. O Alberto Muscaria, que é o nosso design, é publicitário, é o nosso diagramador. Milena Tudisco, que é responsável pela campanha do crowdfunding, ela que fez tudo, desenhou junto com a equipe toda, mas liderando essa tarefa. A Diana Carneiro, que é de Recife, eu esqueci de falar de onde as pessoas eram, a Elia de Curitiba, tá, gente? Milena de São Paulo e Diana de Recife, minha amiga há muitos anos.
a Ellen Fernanda, que é responsável por trazer os profissionais de Libras aqui para trabalhar com a gente, né? E por último, eu deixei o Rubens, né? O Rubens Ramos, que entrou para a nossa equipe agora há pouco e já me deu uma notícia muito boa, porque em meio a tantos desafios, quando a gente recebe um depoimento de alguém que foi tocado pelo trabalho da revista, a gente se sente muito revigorado. Então, o Rubens, que mora em Pernambuco, né, meu conterrâneo também, o Rubens me ligou no domingo, me mandou uma mensagem e falou assim: ô Jana, olhe, eu tenho que te falar uma coisa. Minha esposa foi no quarto e viu minha cunhada chorando. E ela foi perguntar o que estava acontecendo. E ela falou que ouviu o Severino Antônio, que falou na semana passada. Se vocês não viram, vai lá assistir, né? E ela ficou mobilizada, né, com o dizer do Severino Antônio em relação à infância e o que a gente está fazendo com a infância hoje, né? Transformando as crianças em mini adultos. Então, ela ficou muito tocada e foi muito legal, né? Poder ouvir essa história do Rubens. E eu falei: olha onde você está entrando, viu? O negócio é sério. Bem, eu queria agradecer para ir finalizando. Sim. Bem, eu queria mostrar para vocês agora todos os autores, os nossos convidados que irão participar da segunda edição da revista Crianças. Ao todo, são 33 pessoas. É bastante gente, vai ser uma edição que vai dar o que falar, né, com grandes convidados. Vocês vão ter uma amostra aqui com 3 convidados muito especiais. E tá aí a carinha de todo mundo. Depois a gente vai colocar na rede social para vocês conhecerem um pouco mais. Nós temos nessa edição 2 nonagenários, que é o Jacques Laberge, que foi aluno da Françoise Doutor, foi aluno do Jacques Lacan, também psicanalista francês, e a Marie-Claire Brusnel, que é uma querida pioneira no estudo da comunicação dos bebês e suas mães intraútero. Bem, tem muita gente boa, muitos artigos interessantes, colunas novas. O Wagner, que é um dos nossos participantes, está inaugurando uma coluna que já eu conto para todos vocês. Não sai daí. Nós vamos mostrar os números rapidinho. Posso começar a falar? Olha lá, gente. Bem, eu queria mostrar uma coisa para vocês que é muito legal. Na semana passada eu falei para todo mundo e eu fiquei muito orgulhosa, né? Nós temos um canal da revista Crianças no Spotify e os números, né? A gente começou a publicar os episódios em maio, né? Logo depois, quando começou a pandemia. E atualmente nós temos, nos números atuais, né, os dados que o Rubens, eu fiz questão de fazer um print da tela do Spotify para não ser um número qualquer, né? Nós temos 3.297 inicializações, 2.123 streamings, 910 ouvintes e 281 seguidores. São aquelas pessoas assim que sempre quando a gente posta, recebe lá na primeira mão, né? Eu queria dizer para vocês também, o Rubens vai mostrar à medida que eu for falando, a gente sabe quem é o nosso público. Então, a gente sabe que 83% desse pessoal que nos ouve é feminino.
11% masculino, 6% não especificado, um pouco mais abaixo, Rubens, e 1% não binário, né? O Spotify ele nos fornece dados muito interessantes, né? Como faixa etária, gostos musicais dos nossos ouvintes, enfim. Só que eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa que é muito legal, e a gente não contava com isso. Saiu um pouco cortado, mas porque eu não consegui puxar tudo isso, mas eu posso dizer para vocês que a revista Crianças é escutada na Turquia, na Suíça, no Reino Unido, em Portugal, na França, na Alemanha, maciçamente no Brasil, nos Estados Unidos, no Chile, na Austrália e alguns outros países que não deu para sair aqui no gráfico. Então, a nossa ideia é que a gente continue levando informação para todas as pessoas, né? E a gente sabe que esse dado é muito importante, porque às vezes a pessoa não tem tempo de ler um texto, mas tem tempo de ouvir, né? Fazendo alguma coisa em casa, em meio à pandemia, que a gente está se virando, né? Com os afazeres domésticos e o trabalho, isso facilita muito a vida. E a gente está muito orgulhoso com esses números. Rapidinho, para a gente ir direto aos nossos autores, eu queria que o Rubens mostrasse para a gente os dados do YouTube, né? Nós temos com esse 17 episódios, né, no YouTube, e no YouTube a gente foi visto por 10.501 pessoas, somando todos os episódios. Né? A gente sente maior orgulho desses números, porque eles nos dão noção, né, do alcance e do compromisso que a gente tem quando a gente se prepara com uma semana de antecedência, às vezes com bem mais antecedência, para selecionar as pessoas, e as pessoas com muito carinho topam vir aqui falar para vocês. Né? Tem um dado que eu queria também passar para vocês, que são as nossas visualizações também, porque essa live fica na página da Revista Crianças no Facebook, e atualmente no Facebook nós temos 14.367 pessoas que visualizaram os nossos conteúdos. A gente está atualizando o conteúdo lá no Facebook, tenham paciência, não estão todos os episódios lá. Nós somos pessoas assim que trabalhamos com afeto e com propósito, mas a gente vai se virando e aprendendo a fazer as coisas. Então, tenham paciência, tá bom? Eu acho que por aqui eu já terminei, né? E vamos direto ao assunto. Posso continuar, Rubens? Bem, tenho 3 convidados aqui muito especiais. Eu, pessoalmente, eu gosto muito deles, né? E para mim é uma alegria muito grande, né? Eu sempre falo isso, gente, mas é porque, de fato, são pessoas assim que, quando eu penso em alguma coisa, eu já vou naquela pessoa, né? A Michele, eu não conhecia a Michele Cameras, mas eu já li inúmeros artigos da Michele, então foi como já conhecer a pessoa, sabe, pela produção. E foi muito interessante quando eu mandei uma mensagem para ela, ela foi super carinhosa, né, com o convite, né? Então, nós vamos ter 3 convidados hoje, já apresentei a Michele Cameras vai trazer um tema sobre o diagnóstico de TDAH e a medicalização na infância. É um tema que, para mim, na minha clínica, é caríssimo, né? Me mobiliza muito com os meus pacientes. E eu esqueci de dizer para vocês isso. Essa revista surgiu dessa inquietação clínica, né? Gente, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que levar informação para a mãe que vai lá no CAPS, nós temos que levar informação para aquela mãe que não sabe o que fazer, que chega no consultório e já passou por várias pessoas e continua perdida, né? Então, essa live de hoje, ela é especial por isso, porque traz, né, essa provocação
daquilo que lá no início fez essa revista existir. Na sequência, vai vir o Leonardo Posternak. Eu vou apresentar para vocês direitinho, todo mundo, tenham calma, né? O Leonardo ele vai falar de um artigo muito bacana. Meu revisor ficou doido quando leu. O transtorno e o sujeito. Quem vem primeiro? E, para fechar, o Wagner Ranha inaugura nessa edição uma coluna que se chama Políticas Públicas, os dispositivos públicos de saúde em atenção à criança. O Wagner ele vai trazer um pouco do texto que ele escreveu sobre a saúde mental na infância e a rede pública de atenção. Bem, lembrando que dia 30, às 17 horas, vai ser o grande lançamento da revista na versão digital e com a gente vai estar a Marie-Christine Lasnik, que gentilmente, bem no meio das férias dela, ela aceitou o nosso convite e vai estar fazendo o lançamento da revista na versão digital, que vocês sabem, é gratuita e vai estar lá no Lá na Língua. Bem, eu queria chamar a primeira convidada, né? Que eu já falei dela. Posso continuar, Rubens? A Michele Cames, né? A Michele, ela vai falar um pouco sobre o diagnóstico de TDAH e a medicalização na infância. Ela é psicanalista, mestre em psicologia e educação pela Faculdade de Educação da USP, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano no Instituto de Psicologia, também na mesma instituição, bolsista CAPES, na Université Paris 7, Denis Diderot, no período de julho de 2015 a maio de 2016, professora e coordenadora dos cursos de especialização em psicopatologia da infância e adolescência, psicanálise da clínica à cultura e psicologia hospitalar e da saúde, atuação multiprofissional, do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Co-organizadora e coautora dos livros Por uma Nova, Psicopatologia da Infância e da Adolescência, e Desafios Atuais das Práticas em Hospitais e em Instituições de Saúde. É finalista do Prêmio Jabuti de 2017, ambos publicados pela editora Escuta. Seja bem-vinda, Michele, é um prazer ter você aqui com a gente. Diana, boa noite a todos, é um prazer imenso receber o teu convite, acho que é um tema fundamental, fundamental porque, assim, eu queria começar a minha fala, né, trazendo, assim, eu pesquiso o tema da medicalização da infância justamente a partir do fenômeno do TDAH há mais de 10 anos. E eu tive um prazer imenso de, no ano de 2013, ser entrevistada pela Eliane Brum, que publicou, na sua coluna, em 25 de fevereiro de 2013, um artigo que ele foi fundamental, eu diria, na história do Brasil, chamado O Doping das Crianças. Isso foi em 2013. Eu pesquisava o TDAH desde 2010. Por quê? Porque eu tinha um serviço, eu coordenava um serviço de atendimento à família numa clínica escola aqui em Blumenau, numa universidade, que a gente trabalhava na modalidade porta aberta. E a gente recebeu uma epidemia de crianças diagnosticadas com TDAH. Né? E alguns dados nos chamaram a atenção. Primeiro, os prescritores eram sempre os mesmos. Os prescritores, ou seja, era aquele neuropediatra que prescrevia. Quer dizer, inclusive, um dado interessante que mudava, às vezes, a gente comparava as receitas do diagnóstico, laudo, enfim, só mudava o nome da criança, porque o conteúdo ele era exatamente o mesmo. Primeiro dado. Nós éramos uma equipe de 12 a 13 pessoas e a gente atendia toda a família. Então, a gente atendia na modalidade de grupo de pais, grupos de crianças, 0 a 3, e grupos de crianças um pouco maiores. E tinha um grupo ainda de adolescentes. Então, a gente ocupava todo o espaço da clínica com isso.
que a gente percebe? É interessante porque eu comecei a pesquisar lá em 2010, 2009, mais ou menos, o tema do TDAH, e veja, por que eu estou lembrando do artigo? E aí eu lembrando, assim, a importância de estarmos aqui hoje, Ana. Porque, assim, quando a gente dá visibilidade para o tema, ele começa a ter um outro lugar. Ele começa a ser pensado de uma maneira diferente, né? Então, é interessante porque esse artigo, o doping das crianças, ele foi um boom, e eu começo lendo o primeiro parágrafo, diz assim: um estudo divulgado na semana passada, estamos falando de 2013, pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deveria ter disparado um alarme dentro das casas e das escolas. E aberto um grande debate no país. A pesquisa mostra que, entre 2009 e 2011, o consumo do metilfenidato, medicamento comercializado no Brasil com os nomes Ritalina e Concerta, aumentou, pasmem, 75% entre crianças e adolescentes na faixa etária dos 6 aos 16 anos. A droga é usada para combater uma patologia controversa, no mínimo, chamada TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a pesquisa ainda detectou uma variação curiosa. Ela nomeia perturbadora. O consumo de remédio aumenta no segundo semestre do ano e diminui no período das férias. E aí eu trago um outro dado importante que essa pesquisa traz, né? Eu trouxe esse dado porque, veja, de alguma maneira, esse artigo da Helene Brum, que foi inédito na ocasião, 2013, ele abre uma discussão sobre o tema. E aí começam vários autores a se debruçar, e aí tem um dado interessante, que quando eu fui para a França fazer parte do meu doutorado, na Paris 7, e eu eu fiquei enlouquecida, porque quando eu chego lá, a mais alta autoridade de saúde da França tinha naquele ano, naquele mês, reconhecido o TDAH como sendo um transtorno que deveria ser detectado nos profissionais de primeira instância. Ou seja, interessante porque até então na França, para uma criança receber o diagnóstico de TDAH e ser medicada, ela deveria... Isso só aconteceria no hospital, no âmbito da dimensão terciária, não primária. E o documento prevê, então, a detecção precoce do TDAH já na saúde pública francesa. Eu fiquei horrorizada porque eu vou para a França fazer uma discussão sobre o TDAH, porque até então o TDAH não existia na França. Tanto que vocês devem ter acompanhado, existe na internet, bota lá, as crianças francesas não possuem TDAH. E aí vem todo o imaginário em relação a isso. Porque a educação francesa é melhor. Gente, não, porque os critérios diagnósticos eram outros. Até então, na França, se utilizava a classificação francesa de transtornos mentais, né? E as problemáticas, né, relativas à infância, ou à família, ou à educação, eram pensadas de uma outra maneira. Então, nesse sentido, obviamente que o TDAH não existia na França. Não tem a ver com as famílias francesas, muito menos com as crianças francesas. Lá, quer dizer, os problemas que se tem lá são muito parecidos com os que tem aqui, e isso, com muita tranquilidade, morei lá, eu afirmo isso. Agora, o dado curioso é que quando eu vou fazer essa pesquisa lá na França, o que eu fico literalmente chocada. Porque, veja, a gente tem poucos ainda, Jana, dados epidemiológicos, mas um dado eu tenho para passar para vocês. O consumo de TDAH hoje, no Brasil, ele chega a quase 30% da população de crianças no Brasil. Isso é literalmente um fenômeno epidêmico. É uma epidemia. Faça um cálculo quantas mil crianças, ou os milhões de crianças que temos no Brasil, e tira aí 30%. Isso é um dado alarmante, assustador. Primeiro dado. Segundo dado alarmante. Até então, eu consegui lá na França pesquisar um pouco os dados dos Estados Unidos e ouso fazer uma formação pública para todos escutarem. Até então, quando eu estava na França, o Brasil ocupava segundo lugar. Ouso dizer que hoje é o primeiro. É o país que mais medicaliza, é o país que mais patologiza e medicaliza crianças do mundo. Isso não é uma informação qualquer e não é uma informação sem consequências. Por quê? Porque hoje a escola,
E o dado dessa pesquisa é importante porque ele nos dá uma pista, que hoje a escola se transformou num dispositivo que agencia tanto a patologização quanto a medicalização na infância, porque antes de haver um medicamento, eu acho que o Leonardo vai tratar disso, você tem que ter um diagnóstico. Então, né, é interessante porque tem um livro que eu tive o prazer de fazer a resenha dele no Brasil, que saiu publicado na revista Estilos da Clínica, e eu tenho o prazer, fui convidada para escrever um livro da França sobre medicalização só de casos clínicos, e eu vou estar ao lado no livro do Patrick Landman, que tem um livro que eu fiz a resenha no Brasil, chamado Todos Hiperativos, é uma pergunta, o fenômeno, né, do TDAH. Né? E o Landman, que isso eu também trago no meu artigo, ele traz um dado interessantíssimo. Primeiro, o Landman, para quem sabe, não sabe, ele é um psiquiatra infantil na França, psicanalista também, né? Mas ele traz um dado muito importante, né? Que, primeiro, não existe nenhum dado, nenhuma evidência da existência científica do TDAH. E é interessante porque ele vai trazer dados mostrando que, na verdade, o TDAH ele é um fenômeno, obviamente, que a psiquiatria americana, através de um instrumento diagnóstico chamado DSM, vem dominando a psiquiatria mundial há mais de 30 anos. O primeiro dado que ele traz. Segundo dado importante que o Landman traz nesse livro, e que recém foi traduzido para o Brasil pela editora do Marco Antônio, um colega muito querido do Rio, Marco Antônio Coutinho Jorge, pela a editora, me escapou agora, enfim. E muito importante esse livro ter sido traduzido para o Brasil, porque um segundo dado que o livro traz é que a indústria farmacêutica trabalha não na promoção do medicamento, mas na promoção do transtorno. Por quê? Porque, na verdade, o TDAH surge como um fenômeno buscando o quê? Buscando consumidores para uma droga que foi inventada, chamada metilfenidato. Agora, eu queria trazer um artigo meu, que esse eu não consegui colocar no artigo, que a gente tinha limitado, que está no livro Desafios Atuais, que a Jana falou ali, que foi finalista do Prêmio Jabuti, né, que foi uma grande surpresa, né, muito feliz, que tem um artigo que saiu na Nature, na revista Nature, enfim, conhecidíssima, né, e que mostra de uma maneira muito clara, né? Então, para quem está escutando, eu gostaria de falar isso com muita clareza. A pesquisa mostra, e eu cito isso no meu artigo, no livro, que não existe nenhuma melhora com o uso do remédio no desempenho escolar. E a pesquisa mostra que, na verdade, a suposta melhora da criança com o uso do metilfenidato tem muito mais a ver com um fenômeno de modificação da lógica familiar que acontece a partir do diagnóstico, como se a atenção sobre a criança ela muda, e é interessante porque é um pouco um certo efeito placebo. A partir do momento que eles começam a administrar a droga para a criança, eles começam a ver melhoras na criança. Tá lá a pesquisa está na Nature, tá? É só olhar lá no artigo do livro, vai estar lá os dados da pesquisa, está citado o autor, enfim. Tá? O que eu queria apontar para vocês, que é uma provocação que eu faço, né? Recentemente, tivemos a infeliz notícia. Gente, a infeliz notícia que eu fiquei. É tanto retrocesso no Brasil, nos últimos tempos, que eu não tenho palavras para nomear os absurdos que vêm acontecendo. No campo da infância, quando então, na semana 15 dias atrás, se eu não me engano, o governo lança um decreto falando da reabertura de escolas especiais no Brasil. Isso, assim, me chegou, quer dizer, assim, foi tão absurdo porque, assim, é uma recusa e uma negligência e uma ignorância absoluta em relação ao que foram as escolas especiais no Brasil. Porque, assim, qual é a lógica desse decreto? Basicamente, assim, primeiro ponto, né? O que tem acontecido? Primeiro, a gente tem tido aí uma questão, né, nas famílias, né? O Rinaldo Votolin já comentou, da criança nesse lugar de Vossa Majestade e o bebê, e obviamente que essa criança vai para a escola.
que vai convocá-la a funcionar de uma outra maneira e essa criança vai ter dificuldades. Mas veja, é interessante, né? Porque ainda bem que tem escola. E aí, confrontada com essa dificuldade da criança, o que a escola faz? Quer dizer, em vez de ajudar essa criança a se organizar, em vez de ajudar essa família a se organizar, a escola vem e patologiza essa diferença. A escola vem e medicaliza essa diferença. E é interessante porque aquilo que poderia ser organizado pela escola, tomando a escola como justamente uma instituição, um dispositivo civilizatório importantíssimo, a escola, ao invés de entrar aí como uma instância civilizatória fundamental para a constituição psíquica e o desenvolvimento dessa criança, a escola entra como um dispositivo patologizante. Primeira questão. Então é interessante porque a escola hoje, ao invés de educar a criança, ela está transformando crianças em crianças doentes. Primeira questão. Segunda questão fundamental, com essa epidemia que nós temos do TEA, transtorno do espectro autista, que está na mesmíssima lógica, né? Eu diria que hoje a infância se tornou um mercado consumidor muito interessante. Muito interessante, que vende muita roupa, muito brinquedo e que vende muito medicamento. Né? E que a indústria farmacêutica e acaba sendo um alvo interessantíssimo para a indústria farmacêutica, porque sabe que as famílias vão fazer de tudo para satisfazer o narcisismo da vossa majestade o bebê, esta criança. Que é o seu filho, aí tem toda uma questão do narcisismo parental, não temos tempo de entrar aqui. Então, o que a história nos mostra? Que essa diferença, quando a criança entra na escola, toda criança vai ter uma diferença. Toda, sem exceção, estou afirmando isso, porque cada criança vem com uma história diferente. Agora, quando você começa a patologizar e medicalizar essa diferença, você começa a criar um problema, porque você começa a criar uma segmentação dessas diferenças a partir da lógica dos transtornos. Então, você começa a ter o quê? 2 minutos. Você começa, então, a ter o quê? Você começa, então, justamente, quer dizer, a ter a classe dos autistas, a classe dos TDAH, a classe dos transtornos opositivos e por aí vai, né? E aí você perde a criança com a água do banho. Segunda, tá? Terceiro ponto fundamental, né? O que a escola especial no Brasil mostrou? Que as escolas especiais funcionaram como pequenos hospícios e justamente essa criança ficava poupada, literalmente poupada, né, dos organizadores e da lógica civilizatória. Né? Então, quer dizer, é quase como uma educação, uma criança que precisava ser educada, né, inserida na lógica civilizatória, né, a partir dos seus interditos, a partir da sua ordem, né, social, ela ficava justamente poupada numa condição quase de retardada. Né? E é interessante porque, quer dizer, nessa lógica, quer dizer, a criança que não era, se tornava. E na lógica do autismo, eu queria frisar também, acho que os colegas vão tratar um pouco disso, o que eu tenho observado na clínica, né? Que, atualmente, uma criança pequena que recebe um diagnóstico de autismo precocemente, por mais que poderia se, quer dizer, ter um outro encaminhamento, e o que a gente percebe, quer dizer, quando essa criança vem a tratamento cedo, eu tenho vários pacientes que chegaram com traço autismo que hoje falam mais como da cobra, estão na escola, estão super bem, né? Agora, obviamente, que tem casos em que os pais também precisam desse diagnóstico. E aí vem a questão, né, a implicação da família nisso, porque a família não está passiva nesse processo, e mais, o diagnóstico também cumpre uma função naquilo que o Lacan vai chamar, né, a criança como sintoma do casal parental. Né? Ou seja, quer dizer, como se trata de uma questão complexa, a gente também tem que levar em conta a complexidade, né, dos fatores envolvidos. Tá bem, gente? Leiam um artigo, tá lindo, maravilhoso, a revista vai estar linda e maravilhosa, tá? E um beijo a todos, agradeço muitíssimo a oportunidade de estar discutindo hoje aqui com vocês. Obrigada, Michele. Muito assunto, né? O texto, eu vou apresentar a vocês agora uma pessoa que, bem, a gente se conheceu no meio do pandemônio, eu não o conheci, ele se tornou meu amigo e pessoas que o conhecem falaram muito bem dele e a gente acabou trocando, na verdade, não trocando, mas eu leio muitas coisas que ele escreve e fala muito do cotidiano da clínica. Bem, é o Leonardo Posternak. Seja bem-vindo, Leonardo.
O Leonardo aparece agora, Rubens? Legal. Bem, o Leonardo ele é pediatra há 42 anos, em São Paulo. Escritor, né? Eu já dei uma canjinha aqui para vocês. Ganhador do Prêmio Jabuti em 2003, com o livro Em Educação e Psicologia, pelo livro O Direito à Verdade, Cartas para uma Criança, pela editora Globo. O último lançamento dele é Educar os Filhos entre a Renúncia e a Urgência, agora de 2020, pela editora Ágora. O Leonardo ele fez formação em psicanálise pelo Instituto Sede Sapiense, né, de 78 a 80. E escreveu um artigo muito legal, muito bacana, que fala um tanto e um quanto daquilo que a Michelle já foi passando açúcar na boca da gente. O Leonardo agora vai poder discorrer mais sobre o assunto. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado. Estou muito feliz de compartilhar esta noite com todos vocês. E eu vou contar uma história pré-live. Há 2 dias atrás, a Michelle mandou pelo WhatsApp uma nota para mim, me falando que o fim do artigo dela tinha muito a ver com o que eu tinha feito no meu texto. E eu respondi para ela que eu não acreditava na casualidade, que tudo é causal. E quando 2 pessoas se encontram no meio de uma revista que tem um espírito, que tem um corpo, que tem um coração dedicado a esse tipo de coisas, não é nenhum milagre que a gente acabe pensando de uma maneira semelhante. Eu queria falar um pouquinho de este negócio da medicalização, que não é exatamente meu tema, mas se encaixa exatamente com as palavras da Michelle. Saiu um artigo escrito pelo Zygmunt Bauman, num de seus tantos livros, 44 cartas líquidas modernas, ou alguma dessas, comentando um artigo que saiu nos Estados Unidos nestes últimos anos, entre um conluio que existe entre os fabricantes dos códigos de medicações com os laboratórios, pelos quais se chega a uma triste conclusão. Eles pensam, através de seus publicitários, que o mundo se divide nas pessoas que sabem que precisam de medicação e a outra metade é aqueles que ainda não sabem, mas que têm que ser informados. Não? É decir, ou seja, os laboratórios não preparam mais medicamentos para doenças que já existiam. Eles inventam doenças para medicamentos que já foram sintetizados. E isto se chama brutalidade. Isto não tem outro nome. Isto é deshumanizar o humano. Mas entrando em meu tema, que escolhimos junto com a Jana, e eu agradeci muito as colaborações pontuais dela, porque ela é muito criativa com os títulos. O artigo acabou se chamando O Transtorno, o Sujeito que Vem Primeiro. E eu acho que tanto ela quanto eu decidimos deixar esse título para ser instigantes com as pessoas que gostam de um título apimentado, porque pensam que dentro vai ter muita pimenta. E não, é simplesmente que entrem para poder questionar e pensar sobre um tema que é muito caro para todos nós. A resposta a essa pergunta, que quem vem primeiro, para mim, e imagino que para todos vocês, é unívoca. Não tem muitas escolhas. Claro que o sujeito vem primeiro. Não é uma dúvida existencial. Se o transtorno é antes que o sujeito. Sem sujeito não tem transtorno, sem sujeito não tem saúde, sem sujeito não tem família, e sem sujeito tem uma sociedade muito pobre. Então, o sujeito e a subjetividade é um princípio e a mola propulsora para todos nós.
Porém, qualquer abordagem, porque isto estamos pensando aqui entre pessoas que têm pontos de contato, mas a gente sabe, através das palavras da Michelle, que muita gente que faz outras especialidades medicam com uma facilidade espantosa. A cura química é uma coisa epidêmica, é pior que a catapora e o sarampo. Mas eu acho que qualquer abordagem que pretenda ser integradora e menos inocente da criança com um transtorno ou uma deficiência tem que respeitar prioritariamente a subjetividade. Se só se fala dos sintomas, se não se fala do sujeito, esse artigo não vale a pena ler-lo, nem para discutir. Eu repito sempre no meu consultório, a criança tem um transtorno, a criança não é um transtorno. A criança tem um quadro de evolução autística, mas não temos uma criança autista. As crianças são crianças antes de qualquer diagnóstico que seja feito com ela. Porque, senão, as crianças seriam a criança com sarampo, a criança com catapora, a criança com diarreia. Não, são crianças que às vezes estão saudáveis e que às vezes estão doentes. E que têm doenças que são mais crônicas que outras. Mas isto não tira a fachada de sujeito. O sujeito não pode ficar escondido no transtorno. Esta ideologia, que lamentavelmente se está estendendo muito, era um problema do fim do século XX, mas eu acho que tem uma eclosão terrível neste começo do terceiro milênio, que é o que a Michelle falou da patologização e medicalização das crianças. É uma ideologia que rejeita, por princípio, todo aquilo que parece estranho ou estrangeiro. Essa repulsa pelo diferente, pelo estranho e estrangeiro, tem uma metáfora também no trabalho do Zygmunt Bauman, que eu estou lendo muito ultimamente, e é uma pessoa falecida, mas que deixou grandes trabalhos para que a gente possa ampliar nosso marco referencial. Ele fala que a criança rejeitada, metaforicamente, é o mesmo que acontece com os imigrantes asiáticos ou do Oriente Médio na Europa, porque eles são rejeitados do lugar dos locais e eles só transitam e só trabalham e só comemoram com os outros estrangeiros, ou seja, que tem duas castas, os do país e os outros. Isto ele define com a palavra de mixofobia. A mixofobia é tudo aquilo que leva a um ser humano a não aceitar o outro como estrangeiro, o estranho. Claro que a ideologia, até as ideologias muito ruins, usam óculos que deformam a realidade e, através disso, se criam hipóteses mentirosas, sem credibilidade nenhuma, mas que no meio do povo acaba circulando com uma certa facilidade. Essas lentes próprias da ideologia criam um elo nas crianças que é terrível, que começa com a diferença, o diferente se torna um transtorno, o transtorno se torna uma deficiência e a deficiência se torna uma doença irreversível, que ocupa o centro do palco e com todos os holofotes dirigidos a ela. E a criança sujeito fica num canto do palco sem iluminação nenhuma. Estes diagnósticos oraculares a que a Michelle fazia referência, esse diagnóstico que eu falo que é diagnóstico prêt-à-porter ou fast food, prêt-à-porter para quem gosta de moda, fast food para quem é comilão que nem eu. Então, eu coloquei os dois sinônimos que equivalem ao mesmo. É um diagnóstico rápido de fácil consumo. Estes diagnósticos oraculares deformam a realidade, denigram a ciência e despejam diagnósticos que às vezes se confirmam e muitas vezes não se confirmam, e que usam de subterfúgios canalhas, como, por exemplo, falar dos genes sentinelas. Se uma criança tem, em um estudo cromossômico ou genético,
um gene sentinela, isso significa que ele poderia ter a predisposição a ficar doente a partir desse déficit dentro do gene. Só que estão muito desavisados, porque qualquer um de nós sabe que a epigenética está muito por cima da genética. A genética já não dá medo a ninguém. Ou seja, o próprio autismo, demonstrado pela Lasny, que também conto ela entre meus grandes amigos no mundo, ela fala que discutir a organicidade, ou se é psicológico, ou se é orgânico, a origem do autismo, é discutir o sexo dos anjos. O que tem que ser feito com um autista pequeno é diagnosticar o mais rápido possível e encaminhar rapidamente possível para trabalhar com a sua subjetividade e para que alguém possa trabalhar com esses vínculos entre a família e a criança, que se não estavam de alguma maneira desarrumados antes, a partir de uma criança que não olha no olho da mãe e que não responde ao chamado da mãe, essa mãe vai ter problemas de qualquer jeito. E, por último, quando se faz esses diagnósticos rápidos, de consumo rápido, ninguém dessas pessoas percebe que, às vezes, por mais que depois se negue o diagnóstico, o estigma é muito mais patológico e patogênico que a doença. Você estigmatiza uma criança como deficitária e qualquer coisa que aconteça com ela na sua vida pregressa sempre vai ser aquele gene sentinela que alguém descobriu em algum laboratório. Não sou negacionista, existem os déficits e de todo tipo. O que eu discuto é se entre as bordas desse terreno lamacento, que engloba a normalidade e a anormalidade, as duas linhas opostas, o normal e o anormal, pode ser significativo para poder levantar uma hipótese de doença genética ou neurológica. Essa é a minha discussão de hoje. Não se pode continuar afirmando que a normalidade é algo que tem a ver com a maioria estatística e que a anormalidade é algo que está ligado à minoria estatística. Atualmente, com essas teorias malucas, se sobrepõem o deveria ser com o é, não? Segundo a estatística, deveria ser, mas a criança não é um deveria, é uma realidade. Se Gauss, que foi o cara que inventou as estatísticas e as curvas, levanta do túmulo, ele morre em 30 segundos, porque quando ele levantou essas maravilhosas curvas estatísticas, ele avisou que eram curvas para medir a distribuição do normal, não eram para distinguir o normal do anormal. E eu vejo que até com peso e estatura, eu vejo colegas que se você não está na média estatística, no percentilo 50, se você está acima, é obeso, se você está abaixo, é desnutrido. E desde o percentilo 5 a percentilo 95, todos somos normais. É só questão de ficar parado na São João com a Avenida Ipiranga durante 4 horas e ver passar 500 pessoas. E depois me falam se são todos iguais com a estatura média que está proposta por estes gênios da estatística. Vão passar baixinhos que não são anões, gente alta que não é gigante, e gente que está dentro de aquilo que muita gente fala da normalidade. Não tem normalidade nenhuma nesse tipo de estudo. Quando eu comecei a escrever este meu artigo, lembrei de um artigo que você foi muito gentil e acabou lendo no meio de outra live que eu falava sobre um artigo de Roudinesco, que ela faz uma poderosa crítica às tentativas de realizar uma cura química rápida dos transtornos infantis. Este é o grave problema que começou no século passado e que fez uma explosão nesta primeira parte do terceiro milênio, que é o que a Michelle falou e que eu concordo, a patologização e medicalização das crianças. Quais são os critérios
que se opera para fazer esse tipo de coisas. São muito discutíveis. Primeiro, é fazer desaparecer rapidamente os sintomas. É dizer, a medicina se torna uma questão farmacológica e não se entende o sintoma, não se segue o sintoma, não se observa o sintoma, simplesmente o sintoma se faz desaparecer. E por quê? Porque esse sintoma incomoda muito aos pais, incomoda muito aos médicos e incomoda muito aos professores. E essa criança tem que ser um pequeno zumbi que não faça bagunça, que parece entender algo do que se fala, mas ele está fora da curva, mas sem incomodar a ninguém. Por isso que eu coloco muitas vezes, se a criança tem um transtorno, ou ela transtorna as pessoas que estão em volta dela. E tudo isto é feito para quê? Para uma única coisa, que é colocar a criança na tranquilizadora e homogênica redoma da normalidade. De novo, volta o tema de colocar as crianças em uma questão homogênica, que são ou normais ou anormais, ou nacionais ou estrangeiros. Isto acaba muito rápido. Quando a gente pergunta para essas pessoas o que eles acham que é a normalidade, o andaime, onde se apoiam as teorias deles, desaba junto com as teorias. A outra coisa linda que tem esse artigo de Roudinesco é que ela chama as crianças com tristeza, com agressividade, com desatenção, com agitação, com dificuldades de aprendizagem, como crianças portadoras de dores da alma. Ela fala que essas são dores da alma, que são transformadas em doenças neurológicas ou genéticas. Quando se usa medicação, ela fala, o que acontece é que não se reconhecem estes sinais como sendo sintomas de outros malestares ou sofrimentos que levam a criança a ser sintomática em algum desses da lista. Isto é tão inocente, mas tão inocente, tão pouco inteligente, que é tão ineficaz como que eu, pediatra, pense que quando trazem uma criança com febre ao meu consultório, minha única função seja fazer desaparecer a febre. Sem pensar, como pensamos normalmente os pediatras, que temos uma mediana formação, ninguém gênio, mas todo mundo na média, já que estamos falando de Gauss, sabemos que temos que tentar develar a causa da febre, porque cuidando da causa da febre, a febre desaparece. Isto se faz com outras doenças que não são do corpo, que não respeitam as leis da objetividade, que não entra dentro da ciência cartesiana, que é uma maneira de ver a vida na pediatria, que significa pensar para não repetir, em vez de repetir para não pensar. Eu sempre penso que os protocolos são quase que um cemitério dos neurônios. E quando você trabalha com um protocolo rígido, que a instituição onde você pertence te manda fazer isso, você não pensa mais. É muito mais fácil ir ao protocolo e fazer entre as duas linhas que limitam o protocolo. E você fez aquilo que o hospital ou a instituição te manda fazer. Agindo dessa maneira irracional, se rouba das crianças o tempo necessário para atravessar o período de comoção provocado por alguma vivência angustiante. Atropela-se o tempo psíquico que o sujeito precisa para recuperar a capacidade de simbolização. Tem uma frase muito interessante que eu não vou falar quem falou, depois vou falar quem foi. Boulos, não, vou falar antes. Boulos, infectologista, não psicanalista, entendam bem, falei infectologista, diretor da Faculdade de Medicina da USP há alguns anos atrás, falou uma pequena frase que eu copiei há pelo menos 20 anos e me acompanha desde lá, não me separo. Ele falou simplesmente o seguinte: as escolas médicas estão alagadas por conteúdos objetivos. A boa luta é colocar cada vez mais partículas da necessária subjetividade.
lidamos con sujetos, no con torraderas quebradas. Y para finalizar, eu queria falar duas frases que não são minhas, já acabo. A primeira, ou vou falar só uma para estar dentro do tempo. Eu vou repetir uma frase do Gregório Marañón, um excelente clínico médico espanhol do começo do século XX. Ele tem muito livro publicado, uma pessoa imensamente sensível. E ele falou o seguinte: o melhor invento para a medicina do século XX foi a descoberta da cadeira. Aparelho simples que permite que um médico e seu paciente sentem nelas, se olhem e conversem. É disto que se trata. É simples assim. Obrigada, Leonardo. Bem, alguns depoimentos aqui do YouTube, o pessoal muito animado, a equipe também me mandando muitas mensagens aqui. Muito bacana, muito obrigada, Leonardo. Sempre é um prazer, né? Bem, agora nós vamos dar sequência ao nosso último convidado. Como eu falei para vocês, o Wagner está inaugurando uma coluna que a gente pretende trazer muitas discussões aí acaloradas, como diz Leonardo, apimentadas. Faço questão, né? Que é sobre políticas públicas, os dispositivos públicos de atenção, de saúde em atenção à criança, né? A gente precisa falar muito sobre isso. O Wagner Ranha, ele escreveu um texto cujo título é A Saúde Mental na Infância e a Rede Pública de Atenção. O Wagner, ele é pediatra, né, como Leonardo, psiquiatra e psicanalista, né, professor do curso de psicossomática psicanalítica e do curso de clínica interdisciplinar da primeira infância do Instituto Sede Sapiense, do qual sou membro também do departamento, membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica e do Departamento de Psicanálise com Crianças do Sede Sapiense. Wagner, seja bem-vindo. A palavra está com você. Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite, uma honra, uma satisfação de estar aqui colaborando. Eu saber que vou inaugurar uma coluna na revista. Eu acho que a revista responde a muito do que os dois colegas que me antecederam expuseram, a necessidade absolutamente importante de estar falando nos meios de divulgação, nos meios de publicação, sobre essas questões gravíssimas e importantes que ocorrem com a questão da saúde da criança, principalmente a questão da saúde mental. A minha fala, eu acho que ela quase que encaixa como se a fala da Michele e a fala do Leonardo meio que prepara o terreno para mim falar. É evidente que eu concordo, comungo, participo, já escrevi, já participei de tudo isso que ambos falaram, né, sobre a questão da medicalização na infância, conforme coloca o nosso colega Rossano de Lima, a medicalização da infância, ela é realmente a questão do campo da medicalização a pior. A criança é a mais medicalizada, ela é a maior vítima dessa ideia, dessa maneira de trabalhar que leva à criação de doenças para se vender remédios, né? E também, eu vou citar aqui outro colega também, que é o Mário Eduardo, que vai falar
que houve, assim, quase que a morte da psicopatologia com a entrada do DSM no cenário da psiquiatria mundial, onde ela vai colocar como eixo principal da psicopatologia a questão nosológica, a questão da doença, como disse, ela prioriza a doença, né? E ela esquece e deixa como que subsumindo a psicopatologia, que implica, né, em se pensar assim, que a última coisa que se pensa num processo de avaliação psicopatológica e cuidado de uma pessoa é o diagnóstico. O diagnóstico é o menos importante, o importante é o sujeito. O importante é como nós lidamos com esse sujeito. Isso, quando se trata da criança, é absolutamente fundamental, é importante que a criança ela precisa de ter elementos e funções da sua vida e dos seus cuidados para se tornar um sujeito, e é nesse caminho que ela vai apresentar sintomas, né? Então, a gente defende a ideia de que o cuidado com a criança, ele não deve se pautar a partir de um checklist diagnóstico ou de uma lista de psicopatologias e de diagnósticos que vão se classificando e medicando as crianças. O conceito de neurodesenvolvimento, ele foi criado exatamente para reduzir o desenvolvimento e a constituição subjetiva da criança às questões genéticas e neurofuncionais. É como se as nossas emoções, as nossas subjetividades, as nossas diferenças fossem simplesmente derivadas de questões do organismo, do biológico. E então a gente defende uma psicopatologia ou um trabalho com a criança que seja centrada naquilo que a psicanálise tem como um dos seus eixos fundamentais, que é a teoria da constituição do sujeito, né? Isso vem, como eu já disse, vem desde da tese do Lacan, onde ele vai colocar uma questão da constituição subjetiva como sendo o grande eixo de trabalho dentro da psiquiatria, né? Então, e aí o tema que nós vamos falar é sobre, a gente podia chamar esse tema da reforma psiquiátrica da infância. A reforma psiquiátrica da infância, né? E aí, pensando como que foi falado de maneira muito clara pela Michele e com o que o Leonardo fala, assim, como que é que está o sistema de saúde? Ele responde a isso? Então a gente pode dizer, tomando até um exemplo do que nós estamos vivendo atualmente com a história da pandemia, que um dos grandes questões que nos ajudam a enfrentar a pandemia é que o Brasil tem um sistema de saúde capilarizado, público, e apesar de ter sido muito desgastado e muito destruído e muito desmontado nos últimos anos, ele é um sistema de saúde maior do mundo, que tem programas de saúde que são campeões do mundo, programa de saúde de transplante, programa de saúde de vacina, programa de saúde da AIDS, e entre eles, uma política exitosa do Sistema Único de Saúde é a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica brasileira ela é potente, ela tem o que falar e o que ensinar para o resto do mundo. E não a gente incorporar uma tecnologia como sem questionar e sem saber como que nós trabalhamos. E no bojo dessa história da reforma psiquiátrica brasileira, a gente tem o trabalho que foi feito com a criação de uma rede de atenção, né, e de serviços e dispositivos públicos para dar conta de cuidar do sofrimento psíquico das crianças de uma forma em rede. Quer dizer, uma forma em rede, a palavra mais importante que a gente usa aí é net, né? Vamos juntar, onde ao invés de separar, compartimentar, dividir em quadradinhos de sintoma e terapias com remédio, como fazendo esse cuidado mínimo, esse cuidado primário, simples, criar redes de integração entre o setor de saúde, o setor de educação, o setor de direitos da criança. Então, a gente podia dizer assim,
como eu escrevo no texto, que há 3 décadas estamos diante de um importante aumento de problemas de saúde mental na infância, né? Em parte porque, de certo modo, os cuidados com a infância, pelo menos nos últimos 50 anos, ele teve um desenvolvimento grande e o mundo também se transformou e, de repente, aquilo que na década de 80, 70, era muitas doenças diarreicas, infecciosas, respiratórias, hoje, no início e com a entrada no século XXI, a questão do sofrimento psíquico, da subjetividade, da diferença, ela passa a ser importante no cuidado com a saúde, né? Então, e aí, o que a ponto de estar... Mas o que acontece é que nós estamos diante de 2 epidemias, que eu chamaria de falsas epidemias, que é a epidemia do transtorno do espectro do autismo, já foi bem colocado aqui pela Michele, pelo Leonardo, e a epidemia de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Num mundo onde todo mundo cada dia mais está dentro do seu quadradinho, se fechando na sua bolha, se fechando e rejeitando o diferente, agredindo o diferente, ou num mundo que cada vez a política da desatenção, né, e da falta de cuidado, da rapidez, do envolvimento com o trabalho mecânico é cada vez maior, então vai se culpabilizar, vai se patologizar a criança que tem um recolhimento autista ou que tem uma desatenção. A gente vive num mundo onde tem a morte da atenção, né, como diz o Christopher Tucker, filósofo alemão. E nessa questão da morte da atenção, ninguém mais presta atenção em ninguém. Por isso que eu acho que cada vez mais a psicanálise tem que estar muito forte, porque a nossa maneira de trabalhar é a maneira de ficar em silêncio, prestar atenção, empatizar com aquilo que vem do outro, né? Então, há muitas publicações e análises que têm advertido o fato de serem epidemias de diagnóstico, mas que representam, no mínimo, uma crescente demanda para cuidados e problemas de desenvolvimento e constituição subjetiva na infância. Por outro lado, constatamos que, até a década de 90, não existia uma rede de atenção integrada e potente. Existiam serviços nas universidades, serviços aqui lá, não era integrado, era um serviço, um cuidava de transtorno de aprendizado, outro cuidava de crianças com deficiências mentais ou deficiências intelectuais, mas nunca houve uma rede de atenção. Com a criação do Sistema Único de Saúde, a partir da década de 80, e a promulgação do Estatuto da Criança, o ECA, né, na década de 90, a atenção à saúde dos brasileiros passa a ser única, integral e pública. E os direitos da infância e da adolescência passam a ser obrigação do Estado, sendo a criança reconhecida e concebida como plena de direitos de proteção e educação e a saúde e o direito de ser considerada como um sujeito, né? As discussões sobre as políticas públicas para a saúde mental infanto-juvenil e seus dispositivos possam fazer parte dos desafios desta política pública. É importante acrescentar aqui que um dos grandes problemas de saúde pública que nós temos no Brasil é a mortalidade dos nossos jovens, né? O grande problema de saúde pública que nós temos no Brasil é a mortalidade dos adolescentes. Então, a partir da década de 90, a reforma psiquiátrica para a infância, ela vai interferir nesse cenário, constituindo um dos ramos da reforma psiquiátrica para os adultos, e resultou na implantação de serviços e dispositivos de cuidados para substituir a rede manicomial voltada para adultos e a rede de escolas especiais que foram voltadas para crianças, ambas amplamente criticadas pelos seus aspectos desumanos e de segregação social e do sofrimento psíquico, além de serem parciais, pois focavam apenas um nível do cuidado, não sendo, portanto, integral nem territorial. A Michele já colocou claramente, e o texto do Leonardo também fala essa questão de que houve uma mudança na lei para que as escolas especiais passem a existir, as crianças sejam diferentes, sejam segregadas e medicalizando, estigmatizando e segregando essa criança do convívio social com outras. Quando nós iniciamos o trabalho para a implantação da educação inclusiva no Brasil,
que começou na década do século XX, começou no final da década de 90 e início do século XX, a gente encontrou resistência desse pessoal que agora está querendo voltar para trás. A gente teve que lutar contra eles, mostrar que a criança indo para a escola, mesmo a criança ela tendo o seu cuidado num outro turno e indo para a escola, ela não só era, aquilo era um processo que criava a saúde mental de maneira muito potente nessa criança, como também ela fazia com que a escola enfrentasse esse desafio e se melhorasse, e as crianças, já desde pequenos, conseguissem viver nessa ideia de conviver com o diferente, de respeitar o diferente, né? Então, nós estamos criando os guetos, os condomínios, as coisas que separam as pessoas, né? Então, a política de saúde mental e a inclusão, a gente mesmo da saúde mental descobriu que como que a criança melhorava muito se ela, ao invés de fazer 10 vezes por mês um grupo no CAPES, ela diminuísse o número de grupos no CAPES, mas fosse para a escola, e ela lá na escola vivesse todas e a potência que tem na constituição da criança o contato com o semelhante. Bom, mas nós temos diante dessa barbaridade que está acontecendo e vamos voltar para trás. E a reforma, então, vai criar equipes de saúde mental nas unidades básicas de saúde e centros de atenção psicossocial infantos e juvenis para o acolhimento de casos mais graves. A rede de atenção psicossocial infantos e juvenil vai ser progressivamente ampliada, né, acompanhando os princípios fundamentais do SUS. A integralidade é assim, todo mundo pode cuidar. Se a criança precisa disso, a gente dispõe desse tipo de profissional. Se ela precisa de outro, se ela precisa de outro. Se ela precisa de pouca coisa, se ela precisa de muita coisa, mas olhando cada caso, olhando a subjetividade da criança e construindo os projetos terapêuticos a partir de cada criança, né? E não a partir de uma coisa já determinada, que vem um checklist diagnóstico que chama de TDAH e o tratamento é Ritalina ou terapia cognitivo-comportamental. Isso não é o princípio do SUS, porque o princípio do SUS é a integralidade, né? Integralidade. O outro princípio é a territorialidade, quer dizer, o cuidado da criança, ele é feito no território, onde ela vive, onde ela tem a escola, onde tem os dispositivos sociais para cuidados dela, onde tem a unidade básica, tem o CAPS, então ele é regionalizado, né? Ele é regionalizado, ele é territorializado. E essa... Oi? Ela é territorial. Então, uma outra política importante ocorreu na mesma época, na implantação de políticas de inclusão para as crianças. Então, a saúde mental da criança, ela vai se tornar mais importante prioridade para a saúde e a capacitação de pediatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, fonoaudiólogos, bem como as equipes de saúde da família na detecção e intervenção precoce dos problemas de desenvolvimento constituintes da subjetividade na infância são implementados. Nesse caminho, os sinais de risco para a saúde mental passam a ser integrados à cartilha da criança, né? Nós temos uma experiência muito bonita com isso aí, mobilizando os profissionais da atenção básica para identificar, intervir e encaminhar para os CAPs as crianças com idades cada vez mais precoces. Quanto mais precocemente atua, maior a possibilidade de reversões e de bons resultados nas intervenções, apostando sempre na plasticidade e na reversibilidade da infância. A rede de atenção psicossocial para a infância e juventude tem seu primeiro nível nas unidades básicas. Elas são organizadas por equipes de programas de saúde e são apoiadas pelos núcleos de atenção à saúde da família, que são especialistas que apoiam essa equipe. E estas equipes se reúnem para discutir cada caso no que a gente chama dos processos de matriciamento, de discussão interdisciplinar, transdisciplinar, onde todos podem falar, todos têm a possibilidade de conhecer a criança, a família e estabelecer o seu projeto terapêutico singular e, a partir daí, a partir do princípio de territorialidade, longitudinalidade e integralidade, acompanhar o caso. A experiência mostra que devemos atuar de forma territorial, como disse, com dispositivos e equipes de cada região. Escolhendo as demandas sem discriminá-las e incorporando ao projeto terapêutico os profissionais envolvidos de forma intersetorial, além de ser longitudinal, como disse, em ações de complexidades crescentes.
mas sempre apoiados em um segmento ao longo do tempo, pois a infância, os problemas simples e os problemas graves apresentam-se sempre com a mesma característica. Além disso, intervenções simples e pontuais podem ter efeitos muito importantes e que só pode ser verificado a posteriori. Dispositivos descuidados, tais como consultas terapêuticas, atendimentos breves, terapias mais longas, são utilizadas, né, para cada caso de acordo com a resposta e as intervenções, procurando sempre integrar o projeto terapêutico singular dos agentes intersetoriais, principalmente a educação. Para a integração das ações e a capacitação dos profissionais de forma permanente, utiliza-se a rede de atenção psicossocial, o matriciamento, que consiste em reuniões dos profissionais de vários equipamentos e de várias especialidades para discutir o caso, né? Além da falta de equipamentos e de profissionais para comporem a atenção da criança em cada território, o que se tem observado, então, como a gente fez nas outras falas, um caos conceitual e uma ausência de serviços. A clínica com crianças tem como essencial o fato de ser transdisciplinar e, portanto, articular muitos profissionais e muitas concepções sobre a constituição humana, mas principalmente ter como princípio considerar a criança um sujeito em pleno processo constitutivo com grandes possibilidades de um devir na diversidade. É necessário levar em conta a plasticidade e a potencialidade do ser humano, principalmente na sua origem, para enfrentar, superar de forma singular os problemas no caminho da humanização, desde o nascimento até a finalização da constituição da sua subjetividade. Esse caminho é diferente para cada sujeito, e devemos evitar os efeitos, como foi colocado, negativos das profecias e dos diagnósticos estigmatizantes. Então, a gente entende que essa política pública, entre as disciplinas que se colocam nesse campo para construí-la, o campo interdisciplinar e transdisciplinar, tendo como objeto a constituição do sujeito na criança. Não é um trabalho baseado em criança, em doenças ou em medicações. A partir do eixo pulsional, a criança como desejante, do eixo relacional, na medida que nenhuma criança sozinha existe, e o eixo intersubjetivo na relação com seus pares. Então, a ideia que eu tinha era de trazer para vocês uma experiência que tivemos do ano 2000 até 2015, que foi de implantar essa rede, que teve, talvez não conseguiu atingir o tamanho necessário, mas ela foi extremamente exitosa, é uma experiência que não podemos deixar de divulgar e defender. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. Quem quiser saber mais, dia 30, a revista está no ar, vocês vão poder acessá-la, entrar lá no site www.lalalingua.com.br, vocês vão ter o acesso ao artigo dessas 3 feras aí na íntegra, né? Bem, eu queria dizer que algumas pessoas passaram por aqui. O que a gente tem observado é que as pessoas têm assistido os encontros a posteriori, então isso tem acontecido muito, né? São muitos compromissos. Então, algumas pessoas deixaram um recadinho aqui, e a Eliana Zanata, que sempre está conosco, a Edila Soares, Gorete Vasconcelos, eu não estou conseguindo ver mais aqui. A Magda, também uma pediatra, elogiou muito. Eu não estou conseguindo olhar as outras pessoas aqui. Bem, eu queria dizer para vocês que no dia 30 vai ter o lançamento da revista na versão digital, com a Marie-Christine Lasnik. E queria convidar, né? Meu Deus, eu agradeci ao Wagner. Wagner, se eu agradeci, estou te agradecendo de novo, muito obrigada. E queria convidar os nossos demais autores, a Michele Camers e o Leonardo, para poder fazer uma despedida, né, de vocês na noite de hoje. Com a gente também está Diana Carneiro, que é meu braço direito, e a Eliane Gomes, que é meu braço esquerdo. Então, são membros
da minha equipe. É uma equipe que eu tenho muito prazer e a gente trabalha muito horizontal, né? A gente troca muito, é muito gostoso, é muito desafiante também. A gente se põe em muitas questões aí em equipe. É uma equipe bem boa de se trabalhar, né? Eu já apresentei para vocês lá no início. Obrigada, Diana, Eli, por estar aqui com a gente, a Nailma, a Janaína também, minha xará, e ao Rubens, que fez tudo acontecer de maneira tão bacana. Ô menino arretado! Depois vocês vão olhar lá a live, ficou a coisa mais linda do mundo, né? Cada um aparecendo a cada vez, muito legal, muito bacana. Queria passar, então, a palavra para a Michele para se despedir rapidinho. Bom, queria dizer que é importantíssimo, Jana, o projeto. Acho que é de uma subversão tão grande, porque o que a gente vê na lógica atual é um domínio da lógica do discurso biomédico, né? A lógica da medicalização, acho que o Leonardo falou disso muito bem. Leonardo, eu te adorei, cara! Que bom te conhecer! A gente tinha falado por ali, né? Mas primeira vez aqui ao vivo. O Wagner, meu amor, né? Colega já de tempo, dá aula nos cursos de pós-graduação aqui em Blumenau. Mas o que eu queria salientar é de uma importância vital. Assim, é vital, essa revista é vital porque ela subverte uma lógica. E mais, ela também aponta novos horizontes. E eu acho que, de alguma maneira, não se trata só de denunciar os horrores que a gente está vivendo, mas se trata também de poder apontar horizontes, caminhos. Né? E isso é o princípio da psicanálise. Não se trata só de apontar a rocha da cassação, não se trata só, né? Quer dizer, eu acho que é isso, né? Quer dizer, de uma mão aponta o limite, a outra aponta o caminho. E eu acho que, de alguma maneira, a revista traz isso, que é de uma novidade inédita. Eu acho que a pandemia trouxe novidades inéditas para a psicanálise, para a área da saúde, para a área da educação. É um desafio colocado diariamente a todos. Familiares, educadores, psicanalistas, psicólogos, pediatras. É um desafio. Assistentes sociais, quer dizer, é como se a pandemia tivesse subvertido toda uma lógica, né? A revista já existia antes, mas eu acho que essa revista ela vem num lugar muito especial e respondendo a urgências de um momento muito delicado, não só politicamente falando, mas socialmente, assim, eu acho que culturalmente, eu acho que é um momento muito delicado e que nós precisamos, e eu apelo que eu faço a quem está assistindo, estar atentos à vida. É só isso, tá bem? Obrigada, muito grata pelo convite. Obrigada a você, Michele, é um prazer, né, te conhecer pessoalmente, eu já falei, né? Bem, Leonardo, é com você. Eu vou fazer um histórico de lá atrás para frente. O Wagner, nos cruzamos durante muitos anos em muitos eventos para pensar a criança interdisciplinariamente. A Jana eu conheci no meio da pandemia, com aquele artigo que você gostou tanto e fez a leitura antes de uma live. E a Michele conheci hoje, ela é uma espécie de trator movido a coração. Ela tem uma vitalidade, ela tem uma coisa de sair do corpo dela para te abraçar, que é uma coisa muito bonita trabalhar com ela. Eu vou lembrar desta noite com muito carinho. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. É um prazer ter você aqui com a gente. E, Wagner, com você. Então, uma emoção muito grande também estar aqui participando. Já conhecia o trabalho da Michele. Michele é pessoa isso aí que o Leonardo fala, é uma pessoa que, além de ter todo esse papel importante na psicanálise, é uma pessoa de uma simpatia, de uma emoção, é muito gostoso estar junto com a Michele.
Leonardo, já estivemos juntos, muitas outras experiências, Sociedade de Psicanálise, do SEDES, né? E eu queria, então, deixar uma palavra especial para você, Jana, pela sua iniciativa, pelo seu trabalho, pela sua força nesse projeto, toda a equipe que está aqui, né? A Ilma, Janaína, Elaine, Diana, Rubens, né? E outros que eu não estou vendo aqui, que com certeza estão participando, e querer, assim, destacar a importância da revista. Todo esse movimento que a gente não está nessa história, lutando por uma saúde mental e por um cuidado à criança de maneira mais humanizada, mais integralizada e mais calcada nos princípios que a gente defende. E uma das coisas que sempre ficou difícil era a questão de ter acesso aos pais, de ter acesso aos... que eles são as pessoas para as quais a gente precisa falar. Nós temos que falar com os outros profissionais, os especialistas, que ficam tomados por esse discurso medicalizador horrível, mas a gente precisa falar com os pais. E eu acho que a revista ela tem esse objetivo de trazer para o mesmo campo de fala, de palavra, de discurso, um discurso que atinja os pais, né? E quiçá a gente também pense em atingir as crianças, eles também serem nossos leitores e se colocarem contra a medicalização, porque a gente sabe que eles são vítimas da medicalização, porque o adulto fala que é o remédio, né? Está cheio de adulto que diz. Agora a criança não tem como dizer não. Nós é que temos que dizer esse não por elas, né? E quem sabe elas também poderem falar essa recusa, né? E antes de classificá-la como transtorno desafiador opositor, manda ela falar com a gente que aqui ela vai ser parceira. Muito legal, gente. Foi um momento super descontraído. Ou seja, Jana, eu acho que é preciso marcar. Há outros caminhos, escolas, há outros caminhos, pais, há outros caminhos, filhos, há outros caminhos, profissionais, há outros caminhos. Conversem com a gente. Há outros caminhos, há outros horizontes, há outras possibilidades. A medicalização não é a única. Tá? Acho que é preciso marcar isso e deixar isso bem claro na live de hoje. Ótimo. Ótimo, adorei o que você falou. Endosso, carimbo, reconheço firma, estou contigo e não abro. E é isso que eu falei lá, né? Tem tudo a ver com a história do nascimento desse projeto, né? Que foi abraçado pela Eli, pela Diana, que ia lá, né? Atrás das pessoas para divulgar a revista e, enfim... Né, toda essa equipe, ao Alberto, ao Holmes, que começou com um trabalho voluntário e deu voz à revista, ao Rubens, que acabou de entrar, mas já está dentro, sabe? Vem aqui com você também. Né? Quem mais, gente? A Ellen, que é fundamental na questão da acessibilidade. Quem mais, meninas? Eu sempre esqueço de alguém, hein? A Milena Tudisco, que é quem pilota o projeto lá no Catarse. Gente, tem uma coisa, antes de passar para o Leonardo quer dar uma palavra, eu queria dizer para vocês o seguinte, é o nosso compromisso, não só meu, mas eu tenho, como eu sempre me coloco na frente, né, dessa liderança, mas é um compromisso meu e de toda a equipe a gente prestar contas para a sociedade do que vai ser feito com as contribuições. Né? Da mesma maneira que a gente mostrou para vocês onde o dinheiro será gasto, a gente vai mostrar para vocês lá no site, vai estar as notas, vai estar tudo digitalizado para vocês terem ideia do que a gente está fazendo. Nesse momento, eu acho que é importante não só o nosso protagonismo social, né, exercendo a nossa civilidade, a nossa cidadania, mas a gente poder também acreditar, né, para que esse projeto ele não acabe. Leonardo, pode falar. Eu só queria mostrar um exemplo vivo de como uma reunião organizada com pessoas que não se conhecem tanto, mas que têm ideias que começam a ter pontos de contato, vai puxando uma coisa. Hoje os três, eu acho que
fizemos o mesmo crochê, fizemos uma tessitura que foi começada com um, seguida por outro, acabado com outro, e agora que eu já tinha falado tudo o que tinha para falar, o Wagner e a Michelle falaram esse negócio de trazer as pessoas para discutir abertamente, sem taxar como isto ou como aquilo. E eu tinha uma frase que ficou pendurada para poder guardar o tempo que vocês me pediram, mas que eu acho que é uma boa frase para fechar um pouco as nossas falas. É uma frase do Alexandre Herculano, um poeta português, que falou o seguinte: não me envergonho em corrigir e mudar meus conceitos e opiniões, porque não me envergonho de raciocinar, questionar e continuar a aprender. Isso se chama interdisciplina. Legal demais. Eli e Diana, vocês queriam dar algum recadinho? Eu esqueci de alguma coisa? Estamos caminhando para o final. Sempre fica algo, eu sempre esqueço de algo. São muitos detalhes. Não, é só falar novamente que é do lançamento da revista, né? O horário que você havia falado, só reforçar isso. No mais, é isso mesmo. Eli? Só dizer que foi sensacional e agradecer a todo mundo. É isso, gente. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada a todos vocês. E, atenção, hein? Procura a gente. Não vai dar diagnóstico nem medicalizar a menina. Ótimo, ótimo.